Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos e irmãs espalhados por este velho mundo. É com muito prazer que eu cumprimento a todos e de forma muito carinhosa agradeço a Deus por mais uma oportunidade de juntos podermos estudarmos a palavra dele. Mais uma lição da série Lições da Bíblia Sagrada. Gostaria de convidá-los para uma prece antes de abrirmos a palavra de Deus. Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Amorável Pai, te agradecemos pelo teu eterno favor concedido a nós, de ter oferecido o teu Filho por resgate nosso e de todos aqueles que, de alguma maneira, um dia desejou ou ainda descansou em Ti, na certeza desse resgate, desta fiança. Agradecemos-te por isso, Senhor, e queremos te suplicar que nós possamos andar retamente em teus caminhos, através da orientação e da direção do teu Santo Espírito, na plena consciência do pagamento que o teu Filho quitou por nós. Muito obrigado por tudo e nos abençoe ao abrirmos tua palavra, em nome de Jesus. A quinta lição deste trimestre, trabalhando agora com a expiação, oferta da purificação. É o tema central desta semana. Como disse Paulo, sabendo que não foi mediante as coisas corruptas, como prata, como ouro, que fostes resgatados ou comprados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Realmente, isso que Pedro nos disse, em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, é algo muito marcante. Paulo também falou algo semelhante em sua carta aos Hebreus, mas Pedro tocou num ponto muito interessante, que, em primeiro lugar, como o sujeito desse tema é o sangue, olha como foi profundo. Só o Senhor para revelar tamanha evidência, porque o nosso sangue, o Espírito Santo está falando muito mais nas entrelinhas desse texto do que em suas linhas, porque nós sabemos que no nosso sangue tem o nosso código genético herdado e que está carregado plenamente com fúteis procedimentos pecaminosos, tanto físicos quanto emocionais. E por outro lado, o sangue de Cristo, o código genético do sangue de Cristo, é uma vitória perfeita, que nós também recebemos consciência em nossa conversão, e recebemos esse sangue quando nos convertemos, que nós o aceitamos, e daí esse sangue está cheio e pleno de graça, de perdão e de transformação, para que sejamos úteis e não inúteis. Porque no nosso sangue natural, a tendência de nos tornarmos inúteis, mas quando nos convertemos, recebemos o sangue de Cristo, recebemos o perdão, a purificação
de nossos procedimentos inúteis e fúteis. Deixamos de sermos pessoas inúteis para a causa do Senhor e nos tornamos pessoas úteis e instrumentos vivos na mão de Deus, na tua causa. O segundo tema da semana: pecado e misericórdia. Interessante. Quando fala em pecado, logo nos vem à mente 1 São João 3,4. É um ponto específico da Bíblia Sagrada que Deus revela o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Quem comete pecado transgride a lei. O decálogo, os 10 mandamentos conhecidos em Êxodo 20, de 3 a 17. É a referência do texto. Mas quando fala em misericórdia, nós não podemos lembrar de outro texto a não ser Isaías 53. Que mostra que Cristo seria moído pelos nossos pecados. A palavra de Deus nos revela, então, 3 formas de pecado. A primeira delas, podemos chamar, então, de pecado involuntário. Esse a Bíblia diz que é o pecado da ignorância involuntária, no qual em Atos capítulo 17, do verso 30 ao 31, Paulo nos afirma, o Espírito Santo nos afirma através de Paulo, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ou os pecados dessa ignorância involuntária, esse pecado involuntário. Contudo, não esqueça desse detalhe, que ele nos notifica. Ele não leva em conta, mas notifica, para que tenhamos consciência e arrependamos. E isso pode se colocar entre parênteses as boas novas, o Evangelho, a evangelização, a consciência do Evangelho. E mais, a obra do Espírito, também embutida nesse texto, que ele tem estabelecido um dia para juízo. Olha como é interessante o esclarecimento pleno desse tipo de pecado, o pecado involuntário. Deus não leva em conta, não condena ninguém por ter cometido algum tipo de pecado que ele não sabia que era pecado. Ninguém vai ser condenado assim. E a prova disso está lá na cruz, o bom ladrão. Não frequentou a igreja, não fez nada, ele ali reconheceu, ali ele decidiu e resolveu o assunto. Para trás nada foi computado. Muito pelo contrário, Cristo pagou a conta. Mas ali ele ficou consciente das boas novas, e ali ele ficou consciente da obra do Espírito Santo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E decidiu, e resolveu. Cada um vai ser julgado pela luz que recebeu, conforme o bom ladrão na cruz deixou exemplificado. Agora, o segundo tipo de pecado abordado na Bíblia Sagrada é o pecado consciente. Esse a Bíblia chama de iniquidade, ou também pode ser visto como ignorância voluntária. Não é involuntária mais. Porque você conhece e faz, isso é iniquidade. Isso é iniquidade. Veja que além de Isaías capítulo 53, nós vimos também o salmista arrependido, suplicando ao Senhor, lá em Salmo capítulo 51, o verso 9, dizendo: Senhor, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga a minha iniquidade. Olha que coisa mais interessante. E a palavra ainda apresenta 2 tipos em especial de iniquidade que desperta o ódio divino. Dentre todas as iniquidades, tem 2, as únicas, que despertam o ódio divino. A primeira delas está em Malaquias 2,16, que é o divórcio.
por seu efeito devastador, evidentemente causado por escolhas infelizes, o que é com certeza mais odiosa ainda: a escolha errada. Com relação a divórcio, casamento, celibato, se você entrar no Google+, no meu e-mail, professor Rafael Diniz Caetano, @gmail.com, eu tenho lá minha tese sobre casamento, divórcio e celibato, muito profunda dentro da Bíblia Sagrada, mostrando o ponto de vista bíblico sobre isso. Seria interessante que você entrasse e imprimisse esse material para ter um estudo mais amplo e profundo das Escrituras sobre esse assunto em si. Mas esse é um assunto que causa ódio em Deus. O seu efeito é devastador. E muito pior que o divórcio é a escolha errada. Isso. Mas nem por isso é um pecado sem perdão ou imperdoável. Mas desperta o ódio divino. E o segundo pecado que desperta o ódio divino está em Salmo, capítulo 61, verso 8. A iniquidade do roubo. Deus odeia pessoas desonestas, de má índole, que roubam de forma consciente, como Deus odeia. Muito bem, os pecados de iniquidade está aí, está bem claro. E dentre todos, dois tipos de iniquidade causam ódio em Deus. Deus odeia. O terceiro tipo de pecado apresentado na Bíblia é o pecado da rebeldia. Esse inclui as abominações e blasfêmias. Porque não é só iniquidade, agora a pessoa investe contra Deus. E no investir contra Deus, o bicho pega mais feio. Porque, veja que, olhando para o título deste tema, dessa semana que nós estudamos, então desse dia que estamos estudando, pecado e misericórdia, nós podemos ver juntos esses dois assuntos em paralelo, registrado em Marcos 3, de 28 a 30, ou em São Mateus 12, de 31 a 35. Esses dois temas juntos ali. Primeiro ponto é que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Aí vemos a misericórdia de Deus. Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Quem blasfemar contra o pai, quem blasfemar contra o filho, rebelar, qualquer tipo de iniquidade, qualquer tipo de pecado. Mas tem um tipo de pecado e blasfêmia que jamais terá perdão. A blasfêmia, veja bem a gramática bíblica, blasfêmia, num só ato você pode blasfemar. E para ser claro aí em Marcos 3, quando olhamos o verso 30, lá explica o porquê. Porque muitos diziam que Jesus era espírito imundo, chamando o Espírito Santo de espírito imundo. Esse era o motivo que Jesus insinuou claramente, revelou claramente, não insinuou, ele revelou claramente que esse tipo de blasfêmia não tinha perdão. Era réu de juízo eterno. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele é quem convence e quem converte. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aqui para isso. É a última etapa do plano da redenção, para passar a régua nesse assunto do universo de uma vez por todas. E a raça caída definitivamente voltar para o Éden perdido. Voltar a viver eternamente como vivia antigamente. E aqueles que não têm recurso ser exterminados para sempre, porque fizeram opção pessoal sobre isso.
Eu gostaria de deixar registrado aqui que existe uma tendência nesse tipo de pecado, nesse terceiro tipo de pecado, de blasfêmia e rebeldia, que envolve blasfêmias diretas contra o Espírito Santo, que esse efeito de abominação e blasfêmia é terrível. Existe uma tendência que eu gostaria de deixar registrado, de migração da iniquidade, o segundo tipo de pecado, da blasfêmia. As pessoas que amassam barro, ficam atoladas na iniquidade por muito tempo, há uma tendência do coração endurecer e virar uma pedra, e eles migrarem para o terceiro tipo de pecado e passarem para o lado das trevas definitivamente. E essas pessoas, ao insistir por muito tempo nessa forma de rebeldia consciente, não vai ter outra solução para eles, a não ser 2 Tessalonicenses 2, 8 a 13, onde o iníquo se confirma e passa a mergulhar. Um dia ele vai passar a mergulhar na operação do erro, para que acredite definitivamente na sua mentira, na sua própria iniquidade, e se consume na perdição eterna. A operação do erro é uma obra estranha de Deus, mas necessária e fundamental para passar a régua definitivamente na questão do pecado. E literalmente um dia, então, não só individualmente como na conduta de cada um, muitos que pecaram contra o Espírito Santo, tanto de personagens bíblicos, como de vários personagens da história da humanidade, mas um dia, de uma só vez, todos os iníquos vivos que aguardarão a volta de Cristo para a destruição final estarão mergulhados na operação do erro. E juntos estarão odiando o povo de Deus e perseguindo o povo de Deus. Como bem disse Jesus, que nós seremos odiados por todas as gentes por causa do nome dele. O pecado consciente, a iniquidade, migrando para a rebeldia, isso não restará outra coisa a não ser a operação do erro. E 2 Tessalonicenses 2,8, que é o que precede a operação do erro, diz que naquele dia então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo resplendor da tua vinda e o sopro de tua boca. No terceiro tema dessa semana, imposição de mãos, baseado em Levíticos 4, de 27 a 31. Aqui nesse texto bíblico, sobre a imposição das mãos do pecador sobre a vítima que ele levava, a oferta do cordeiro, no qual ele não só confessaria os seus pecados, como também simbolicamente estava transferindo para ele esses pecados, e através do seu sangue seria conduzido ao santuário. Ele não só expunha confissão, arrependimento e abandono do pecado, como ele se tornava consciente, como pecador, da urgente necessidade de um cordeiro definitivo. Conforme vemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, o próprio João Batista disse, apontando o dedo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquela seria exatamente a última fase desse plano da redenção, que era a transferência definitiva dos pecados de todos os pecadores para a expiação final, nas costas do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E ao morrer ele na cruz, ele pagaria a conta. Sem sangue não há remissão de pecado. Ele pagaria a conta pelo seu sangue. Ele morreria a morte da serpente. E ao ser erguido da terra, do mesmo jeito que ele comparou, ele falou isso para Nicodemos, no Evangelho de São João, capítulo 3. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também vai ser levantado da terra.
E ele morreria a morte da serpente. Por isso que Apocalipse fala que ele foi o primogênito dos mortos. Ele morreu a morte eterna, por isso ele suou sangue no Getsemane. Mas pagaria a conta de forma definitiva ao ressuscitar. Estaríamos, todos os pecadores estariam com a sua conta zerada, quitada. Essa seria a transferência definitiva, através da simples imposição das mãos, lá naquela vítima no santuário hebreu. E todos os pecados até hoje, se alguém quer ser perdoado, Jesus já tem a conta garantida, paga, para encerrar com esse assunto de vez. A marca principal dessa conta está ilustrada em Jeremias capítulo 17, verso 1, porque lá fala o seguinte: olha a situação que fica o coração do pecador consciente. Diz que lá o nosso pecado está escrito com ponteira de ferro, com diamante pontiagudo na ponta, na tábua do coração, na tábua de pedra do coração. Olha a condição que fica o coração do pecador, do iníquo. Vira uma pedra que só com ponteira de aço, com ponta de diamante pontiagudo, para poder dar conta de escrever. E também fica registrado os chifres do altar. Como dissemos na lição passada, nem os utensílios do lugar santíssimo foi chamado de santíssimo. O único utensílio chamado de santíssimo, por ironia do destino, foi justamente o altar de sacrifício, que nem era de ouro e nem era de prata. Era de madeira coberta com bronze e colocado no meio dos pecadores lá no pátio. Aquilo foi chamado de santíssimo, porque nele era derramado o sangue que prefigurava um dia a morte do unigênito de Deus, o único da espécie, que no meio do pátio representava o planeta Terra. No altar que prefigurava a cruz de Cristo, seria derramado o sangue que quitaria a nossa conta. E de maneira plena e inquestionável, teríamos uma explicação ampla de Isaías capítulo 53. Se o nosso coração é duro como pedra, a ponteira é de aço, com ponta de diamante, imagino que os nossos pecados, com essa brutalidade toda, não faria com o Messias, com o Cordeiro de Deus. Moído pelas nossas transgressões. Moído. Ele foi pelas nossas transgressões. Quinto tema, quarta-feira, levando o pecado. Ok. Como vimos, a imposição das mãos lá no santuário, a transferência de vítima, né, do pecador para o cordeirinho. Agora nós estamos olhando, observando o sacerdote, o trabalho dele, levando de vez o pecado que estava no pecador, foi transferido para o cordeiro, agora levando para o santuário, que representava o céu. No antigo santuário, quando em Êxodo 25, verso 8 e verso 40, foi dito para Moisés fazer um santuário e apresentado um projeto e um modelo, menino, ali não tinha pátio não, é só lugar santo e santíssimo, que é o santuário que tinha no céu. O pátio foi acrescentado para agregar os pecadores junto com Deus, aproximar os pecadores do céu. O céu é o santo e o santíssimo que representava. E ao tirar lá do meio do mundo para o pátio, aí ficou a representação clara que o planeta Terra é o grande hospital e que agora o santuário é a grande UTI que separa casa a casa. E para isso foi colocada uma cerca. A cerca tinha 2,40 metros de altura só. A cerca que separava o pátio do resto da aldeia, da população. 2,40 metros. Mas o santuário tinha mais de 4 metros de altura, 4,80 metros aproximadamente de altura. Olha que coisa mais interessante. A estatura divina, realmente, conforme o homem foi criado um dia,
de 4 metros, a mulher de 3,80 metros, e Deus mais alto um pouco. E ele andaria literalmente lá dentro, que inclusive, lá no lugar santíssimo, falaria com Moisés, que não era sacerdote nem sumo sacerdote, e daria toda a orientação para ele, acerca de Israel. E realmente, esse sacerdote que transferiria lá do altar para o santuário, prefigurando o trabalho de Cristo um dia, da cruz para o céu, entregando o sacrifício ao Deus e voltando para encontrar com os discípulos em Samaria. Foi lá no lugar santo, entregou o sacrifício ao Pai. Por isso que ele falou para Maria Madalena: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai em conta com meus irmãos e seus irmãos, meu Deus, e fala para ele que eu subo para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, e encontro com vocês lá na cidade. Já, já. Ele foi lá, entregou e voltou. E quando ele saiu daqui depois dos 40 dias, ele foi para o lugar santo. E só no dia 22 de outubro de 1844, ele passou do lugar santo para o Santíssimo, continuando com o trabalho não só de advogado, no lugar santo, como ele desempenhou o tempo todo até 1844, e de 22 de outubro de 1844 para cá, continua como advogado e como juiz. Mas um dia ele vai levantar e dizer: está feito. Aí ele terá terminado essa obra investigativa, no qual ele poderá definir definitivamente a sentença entre salvos e perdidos. Os que estão salvos estão absolvidos, e os que estão perdidos estão imundos para sempre. E ele volta para buscar os escolhidos. E aonde está eu e você? A nossa escolha que vai determinar. Olha, a seriedade desse assunto é tamanha, porque a questão da dívida ser transferida, levado para dentro do santuário, o caixa do pecador, com relação ao pecado, ficava zerado, com relação à dívida, estava zerado. Mas o caixa do céu, santuário, estava ficando abarrotado de dívida até na tampa. E alguém ia ter que pagar. E por amor da humanidade, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o único da espécie, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um caixa ficou zerado, o caixa do pecador. Mas o caixa do céu ficou abarrotado de dívida, da nossa dívida. Aquela que moeu ele lá no Calvário, lá no Getsemane e lá no Calvário. E ele só ressuscitou porque não tinha pecado. E ai de quem rejeitar tal favor. Ai. No sexto tema nós vimos o perdão. É tão interessante observarmos sobre o perdão, lá em Miqueias, capítulo 7, do verso 18 ao 20, nós vimos explicitamente a misericórdia de Deus em nos perdoar e ainda por cima jogar nas profundezas do mar os nossos pecados e as nossas iniquidades. O que é o perdão? Mas nós temos que ter consciência que somos pecadores, que estamos errados. E aceitarmos esse favor. O último tema da lição mostra-nos um texto de Patriarcas e Profetas, página 343 e 358, o último parágrafo aí do manual da lição. Diz que assim, no cerimonial típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas esse permanecia no santuário até o dia da expiação. Claro, todo dia 10 do 7º mês era quitada a dívida, de modo simbólico. O que no Calvário foi de modo definitivo quitado. Por isso,
que ai daquele que rejeitar. Tamanho favor, tamanha misericórdia. Não restará outra coisa, a não ser pagar o preço com o próprio sangue. Você rejeitou o sangue de Cristo, rejeitou o fiador, que paga a dívida de graça. O que resta? Só tem duas portas, a estreita e a larga. Na estreita, aquele que quiser vir após mim, nega a si próprio, tome a sua cruz e siga. E será vitorioso. Sentará no trono com Cristo, depois vitorioso. Mas a porta larga, aparentemente não tem sacrifício, não tem renúncia. Mas a porta larga, Jesus disse, muitos é que têm entrado por ela, têm se perdido. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que possamos abraçar definitivamente essa oportunidade antes que seja tarde. Querido Senhor, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. E capacita-nos a andar retamente em Teus caminhos. E que naquele grande dia, todos nós, os nossos lares aqui representados, possamos de forma maravilhosa marcharmos para dentro dos portais da cidade santa. Eu que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar.